Feriadão, dia 20 de novembro, então bora aí para as nossas notícias do dia, que hoje tem coisa para falar aí, então bora lá. Treta entre os brothers. Depois do GP do Brasil, 21º de 2025, Franco Colapinto deu uma declaração nas entrevistas ali pós-corrida sobre o abandono do nosso menino Gabriel Bortoleto. Logo na primeira volta, ele acabou tendo uma colisão com o Lance Stroll. Se eu não me engano, foi na ferradura ali, foi antes do mergulho para a junção, ali depois do Laranjinha. O Bortoleto acabou tocando o Stroll, deu uma fechada nele, o Bortoleto foi muito otimista, mas a culpa maior foi do Lance Stroll por esse abandono do Bortoleto. E aí nas entrevistas pós-GP, o Franco Colapinto desceu a lenha no menino Stroll, falou um monte dele. Primeiro, eu vou ler as aspas de menino Franco Colapinto. O Stroll sempre tá empurrando as pessoas para fora da pista. Ele simplesmente não olha o retrovisor, não deixou espaço e mandou o Gabriel pro muro. É o que ele faz todas as vezes, foi o que o Franco comentou sobre o Stroll. E aí o Stroll, obviamente, teve uma devolução. Ele falou sobre isso. Ele falou, talvez o Franco esteja frustrado e bravo com a vida. Eu não sei quantos pontos que ele fez no campeonato esse ano. Não posso dizer. Aí depois de alguns minutos ele falou, ele tem 0 pontos, eu sei. Ele provavelmente deveria... O Franco, né? Ele provavelmente deveria se concentrar nas suas próprias coisas e tentar marcar alguns pontos esse ano. Não sei, não é de surpreender. Talvez ele esteja frustrado com a temporada e não esteja onde gostaria de estar. Então, treta na casa, treta entre os brothers. Mas assim, treta também de quem tá lá no fundo do pelotão, né? E não vou ir contra Franco. Por quê? O Stroll sabemos que faz isso. Stroll já passou do tempo, né, gente? Já era pro Drogovic estar nesse carro há muito tempo. Mas tínhamos que trazer aqui a treta que talvez, não sabemos o que vai acontecer agora no GP de Las Vegas, talvez continue. Caso de Felipe Massa sobre o Singapura Gate de 2008 foi decidido pela corte britânica lá de Londres que vai seguir em frente. Então, uma mega vitória para o Felipe Massa. Para dar um contexto rápido aqui, o Singapura Gate aconteceu em 2008 no GP de Singapura, quando o Nelsinho Piquet, por influência de Flávio Briatore, acabou batendo de propósito para favorecer seu companheiro de equipe, Fernando Alonso, o jovem Alonso naquela época. E com tudo isso, o Alonso acabou levando vantagem, porque naquela época tinha abastecimento, acabou parando antes, na verdade, para fazer, não reabasteceu, acabou trocando pneu, foi embora, foi para a primeira colocação e venceu. Com isso, no final do ano, o Hamilton acabou ganhando seu primeiro título no seu segundo ano de Fórmula 1, e no ano seguinte, 2009, isso tudo veio à tona, através de um furo de reportagem de Reginaldo Leme, só que, segundo os advogados da Ferrari, segundo as regras da Fórmula 1 na época, não poderia mudar mais nada, porque já tinha passado a temporada, o ano de 2008, tinha uma regra na Fórmula 1 que depois de, se eu não me engano, 15 ou 20 dias que acabasse a temporada, não podia mais alterar nenhum resultado, nem entrar com alguma ação ou alguma contestação sobre alguma coisa. Como já era 2009, isso não aconteceu. Só que aí, um ano retrasado, em 2023, Bernie Ecclestone, o chefe da Fórmula 1 na época, através de uma entrevista, foi alfinetar o Hamilton e, por tabela, acabou expondo que a Fórmula 1 sabia disso em 2008 mesmo. Então a Fórmula 1 poderia ter evitado tudo isso, só que a Fórmula 1 já vinha de um outro escândalo no ano de 2007, então não queria manchar mais ainda a imagem da categoria como já vinha sendo manchada. Com isso, Felipe Massa entrou com uma ação. Há umas 2-3 semanas mais ou menos, no início do mês de novembro, tivemos as primeiras audiências de todas as partes lá em Londres, onde o Felipe Massa foi ouvido e Bernie Ecclestone, Fórmula 1, FIA, todas as partes foram ouvidas. Não teve nenhum debate, não foi apresentado provas nem nada assim, de mais denso, de mais profundo, e os juízes, depois dessas audiências, os juízes ficaram com a missão de decidir se isso tinha, se tinha evidência, se tinha alguma base para ir para frente ou já acabar por ali. E os juízes, essa semana, dia 20 de novembro, na verdade, deram aí a notícia que o caso tem base para ir para frente, sim. Então, teremos novas notícias aí e o caso de Felipe Massa contra a Fórmula 1 vai para frente. Lembrando que o Felipe Massa não quer tirar o título do Hamilton, ele só quer que a Fórmula 1 admita tudo que aconteceu e uma compensação financeira, obviamente, porque a vida dele seria completamente diferente se ele tivesse sido campeão. Então, pelo menos na minha opinião, não sei de vocês, tô com Massa totalmente nessa. Tomara que vá pra frente e dê certo isso aí. Chefe de aerodinâmica da FIA, Jason Somerville, segundo o Auto Racer,
foi contratado pela Cadillac para 2026, o que deixa várias pulgas atrás da orelha da gente, né? Porque, dá um contexto aqui, Jason Somerville já passou, começou na década de 90 na Fórmula 1, na Williams, passou por várias equipes, e desde 2022, 2021 ou 2022, se não me engano, ele era chefe de aerodinâmica da FIA. Então, obviamente, ele ajudou a construir o novo regulamento que vai começar em 2026, obviamente, aquele é chefe de aerodinâmica, na parte da aerodinâmica para o desenvolvimento, para as regras, para tudo nesse novo carro. E aí agora, ele saindo da FIA, ele tem um período de 6 meses que ele não pode atuar nada, nenhuma equipe, nem nada ali dentro. E depois disso, ele entraria para a Cadillac para o ano que vem, depois desse período de jardinagem, na tradução do inglês para o português, que é como eles chamam. Na verdade, é um período ali que, para cada tipo de cargo, é um período diferente, que é esse chamado Gardening Leave. Que, por exemplo, para cargos sênior, geralmente é de 1 ano esse período. E por que esse período? Para dar tempo da equipe se atualizar, porque quando mudam alguma coisa, quando é alguma coisa desenvolvida na Fórmula 1, na FIA, tudo muda muito rápido na Fórmula 1. Então, vários ajustes vão sendo feitos. Então, esse período de 6 meses, 1 ano, já dá tempo do que a pessoa sabia de informações há 6 meses, 1 ano atrás, já ter mudado bastante. Só que, por causa da FIA, foram 6 dias, segundo o Auto Racer, que foram 6 meses. Então, segundo, nada foi anunciado oficialmente ainda, mas o Jason Somerville aí pode pintar na Cadillac no ano que vem, que é uma, não podemos negar, mesmo com esse gardening leave aí, esse período de jardinagem, é uma baita vantagem para a Cadillac, ainda mais que eles estão entrando na Fórmula 1 ano que vem. Então uma equipe nova que já vai ter uma base de um cara que estava lá dentro desenvolvendo o regulamento. Não sei se isso é muito justo, mas é permitido. Agora a gente tem 2 notícias para F1 Academy. Primeiro, a categoria anunciou a partir do ano que vem uma parceria com o Lego. Então, além de nas lojas do Lego, a gente agora vai ter carro, meu, coisa linda demais. A gente vai ter carrinhos da F1 Academy a partir desse ano já. Se você pesquisar na internet Lego F1 Academy, você já vai ver o modelo que é bonito demais, absurdamente. A gente vai ter, obviamente, em todos os GPs da Fórmula 1 que correm no mesmo final de semana da Fórmula 1 Academy, a gente vai ter Legos do tamanho, né? Você já deve ter visto carros de Fórmula 1, que o Lego já fez parceria com as equipes que eles patrocinam, de criar um carro de Fórmula 1 do tamanho real, feito de Lego. Então eles vão fazer a mesma coisa com a Fórmula 1 Academy, e eles não anunciaram, pelo menos até o que eu vi, o período de contrato, né, dessa parceria com a própria F1 Academy, mas a única coisa que saiu foi um acordo de múltiplos anos. Então, muito bom, porque a F1 Academy precisa de cada vez mais visibilidade, mais patrocínio, então ter o Lego ali como um grande patrocinador e grande apoiador é legal demais. E já emendando essa notícia, a nossa brasileira Rafaela Câmara estendeu o seu contrato para o 2º ano na F1 Academy com a Racing Bulls, com a Visa Cash App. Então, para 2026, foi anunciado hoje que a Rafa continua na categoria e continua com a Racing Bulls. A Rafa, que está no seu 1º ano, saiu da Fórmula 4 brasileira, foi para a Fórmula 1 Academy. Até agora ela completou 15 pontos no seu 1º ano e está em 12º lugar, sendo que 26 pilotos já passaram por esse ano na categoria. Então, para um ano de estreia, bom demais, bom demais. Lógico que a gente espera mais ainda e ela também espera mais o ano que vem. Então, boas coisas podem vir para aí. Ótimas notícias para a F1 Academy. Lewis Hamilton rebate fala do presidente da Ferrari sobre a atuação dos pilotos e a performance deles. Na última semana a gente teve aí John Elkann, que é presidente da Ferrari, falando e alfinetando para a imprensa italiana diretamente os pilotos. Ele falou dos dois, mas a real é que ele estava falando mais de Lewis Hamilton do que o próprio Charles Leclerc, já que Leclerc está na equipe há vários anos e o Hamilton acabou de chegar. O John Elkann falou que, em resumo, que os pilotos têm que falar menos e pilotar mais, e guiar mais, e trabalhar mais. Que falou que não, a equipe da Ferrari tá fazendo um ótimo trabalho, a equipe da Ferrari é incrível, maravilhosa. Ele rasgou elogios pra Ferrari como um todo, e o problema é os pilotos. Só que se você pegar uma onboard, tanto do Leclerc quanto do Hamilton, você vai ver a dificuldade que tá dirigir esse carro. Pelo amor de Deus. E Hamilton, agora na semana do GP de Las Vegas, veio falar, obviamente que ele foi perguntado sobre isso, e ele veio rebater. Ele falou assim, ó,
Todos nós precisamos assumir responsabilidades dentro da equipe e cada um precisa fazer sua parte. Eu sei que há muita paixão no time. O que o Hamilton quis dizer? Que a Ferrari é uma equipe muito próxima, até nesse sentido, da gente aqui, dos brasileiros, com seus times de futebol. A gente é muito emocionado, não podemos negar isso. O time ganha, a gente, nossa, é o melhor time do mundo, é maravilhoso. Aí o time perde, já vem bandeirão em frente ao CT, sai o presidente, sai o time, sai o técnico. A gente é assim. Então, o que o Hamilton quis dizer é que o modelo meio que de trabalho ali da Ferrari, do italiano, é até bem parecido com o nosso. Ele não falou do Brasil, eu que estou fazendo essa comparação, mas ele falou isso. E aí depois ele rasgou elogios, falou que não, na Ferrari é assim, tem muita visibilidade, é uma equipe muito grande, com muita tradição, mas a gente tá trabalhando. Então o Hamilton, ligeiro, tá na Fórmula 1 ó, desde 2007. Faz quase 20 anos que o Hamilton tá na Fórmula 1. Se tem uma coisa que ele sabe fazer, é se posicionar. Às vezes ele dá umas... No começo do ano aí, ele tava sincerão demais, mas agora no final desse ano, ele tá mais tranquilo, mesmo com as performances ruins que a Ferrari vem tendo, que tá tendo aí vários abandonos, tá difícil a vida aqui, ó, do torcedor da Ferrari, mas... Vamos ver se essa história morre logo. Meu, o torcedor da Ferrari, o que eu tô querendo que chegue o Natal e o Réveillon logo pra passar esse ano e começar o ano que vem, porque o torcedor da Ferrari é isso. Sempre o ano que vem vai ser melhor. Max Verstappen, mais uma vez, faz uma categoria mudar suas regras. Em 2015, ele fez isso na Fórmula 1, já que ele entrou com 17 anos na categoria, lá na Toro Rosso. E depois disso, a Fórmula 1 viu, olhou e falou, meu, 17 anos acho que é muito novo, né? Então a regra atual é que, pelo menos, fora outras regras, falando de idade, pelo menos os pilotos têm que ter 18 anos de idade. Fora isso, o Verstappen, a gente sabe a história, né? Da Toro Rosso, foi pra Red Bull, depois já ganhou 4 títulos seguidos, tá brigando ali, tá difícil esse ano, mas tá meio que brigando ali agora no final por um possível título em 2025. Só que sabemos que esse ano, e a gente sabe que o Verstappen joga muito no simulador, gosta de guiar carros GT e gosta de dirigir, qualquer coisa que seja. E esse ano ele participou do campeonato alemão da NLS, ele guiou numa corrida lá do campeonato em Nürburgring. Primeiro ele foi tirar os requisitos, fazer as provas e tudo mais. Primeiro ele guiou uma Porsche Cayman 718 GT4 com uma potência reduzida, no primeiro final de semana só 300 cavalos, e depois ele cumpriu ali os requisitos para ter uma carteira, tipo uma carteira de motorista, para ele guiar realmente os carros GT3 com potência full. 2 semanas depois desse primeiro final de semana lá em Nürburgring, nesse campeonato de endurance alemão, né, NLS, ele foi realmente com a sua equipe guiar uma Ferrari GT3, ó, full potência, uma Ferrari GT3 296, e ele não só chegou, ele venceu, cara. O Verstappen venceu a corrida. E a organização ali alemã, quem organiza a NLS, viram isso e falaram, meu, beleza que é o Verstappen, mas muito da preparação dele foi por conta do automobilismo virtual, do Sim Racing. Então, a partir de agora, teremos novas regras para pilotos se qualificarem para guiarem na categoria. Agora, um piloto perido uma carteira D para uma carteira B, ele não precisa ir necessariamente para a pista fazer os testes, ele também pode, mas agora tem uma outra opção que, se ele correr o campeonato de Sim Racing oficial da NLS, o campeonato alemão de endurance ali no Sim Racing, ele pode usar essa experiência para conseguir a sua carteira. E aí depois ele tem que fazer algumas provas realmente em carro em pista e tudo mais. Então, por causa do Verstappen, o Sim Racing pela primeira vez vai ser utilizado por um piloto ir para a pista lá do endurance alemão. Meu, o Verstappen é absurdo demais, né? E tanto que o ano que vem ele quer correr as 24 horas de Nürburgring, provavelmente vai correr. Max Verstappen pode abandonar o número 33 que acompanhou toda a sua carreira na Fórmula 1. Nas últimas semanas tivemos aí algumas reuniões da FIA para algumas mudanças de regras, e com a possibilidade de 2 paradas, depois tiraram esse negócio de 2 paradas, se bem que pro Qatar eles vão colocar um limite máximo de voltas por pneu, que no GP já são 57 voltas no Qatar, o limite máximo é 25, então meio que 2 paradas pelo menos são obrigatórias, mas pelo menos desencanaram disso pro ano que vem, que é o que estavam pensando em fazer. E a outra coisa que mudaram é
a permanência, tipo, meio que eterna, durante todo o período do piloto na Fórmula 1, do seu número. Como que funcionava? Quando um piloto entrava na categoria, ele tinha que escolher um número, e esse número iria acompanhar ele durante toda a sua carreira na Fórmula 1, que é o que acontece até hoje. Então o Verstappen começou com 33, então ele terminaria com o número 33. Ah, não, aí você fala, Moa, mas o Verstappen tá usando o número 1. Ele não tá usando 33. É que quando um piloto é campeão em um ano, no ano seguinte, ele pode escolher manter o seu número ou usar o número 1. Por exemplo, o Hamilton, ele não optava por usar esse número 1, ele continuava usando o 44. Já o Verstappen escolheu usar realmente o número 1, que é o que ele tá usando até hoje. Como? Pelo menos antes do GP de Las Vegas aqui que a gente tá, a gente tende a acreditar que o Verstappen não vai ser campeão esse ano, então provavelmente no ano que vem ele voltaria a usar o número 33. E o Verstappen foi perguntado pela imprensa holandesa sobre isso, porque a FIA mudou essa regra. A partir do ano que vem, os pilotos vão poder trocar de número sim, ele não precisa ficar com um número, por exemplo, esse 33, pro resto da sua carreira. E quando o Verstappen foi perguntado, ele falou que gosta muito do número 3. Ele acabou colocando 33 ali porque ele gosta muito do número 3. Só que o número 3, quem usava era o Daniel Ricciardo. E aí, dentro dessa regra, quando o piloto sai da Fórmula 1, durante 2 anos esse número não pode ser utilizado. Depois de 2 anos, pode ser. O Ricciardo saiu o ano passado, então teria que esperar a temporada de 26 toda para em 27 o Verstappen poder usar esse número 3 de novo. Então, não vai ser possível dele usar na próxima temporada. Ele ainda falou que gosta muito do número 27, só que o Hülkenberg usa esse número, porque ele gosta muito ali do número 2 e número 7, ele falou que acha que combina muito bem. Ele ainda fez uma brincadeira na entrevista sobre o número 69, que ele gosta muito desse número, mas não vão deixar ele usar, que é muito marcante e tal. Mas assim, o que ele realmente quer usar é o número 3. E para fechar, tenho várias novidades agora para o final do mês de novembro. Primeira, teremos Salão Internacional do Automóvel aqui na cidade de São Paulo, no AMB, entre os dias 22 e 30 de novembro. E dentro do Salão do Automóvel, teremos um stand especial do Rolex 6 horas de São Paulo, da WEC. Eu vou estar lá com eles, vou estar lá no sábado agora, no dia 22 de novembro, no sábado, estarei lá. E também vou estar no dia 29 de novembro, pelo menos esses 2 dias, vou estar lá no stand. E teremos um Hypercar, o Hypercar da Porsche estará lá presente. Então, você quiser lá, quiser ver as ativações da WEC, quiser tirar uma foto ali do lado do Hypercar da Porsche, stand da WEC no Salão do Automóvel 2025, estarei lá. E já emendando, teremos o Rolex 6 horas de São Paulo no mês de julho de 2026, os ingressos já estão à venda. Tá, Black Friday tá chegando semana que vem, vamos ter, além da Black Friday semana que vem, vamos ter virada de lote no dia 30 de novembro, e pro setor da Place to Be, que é um setor novo, um setor VIP lá de Interlagos, pro Rolex 6 horas de São Paulo, tá com uma promoção também. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você já adquirir, já garantir esse ingresso VIP, ó. Coisa linda e tá baratíssimo, experiência top e tá baratíssimo comparado ao que vai ser se você deixar pra comprar só no ano que vem. Então vou deixar aqui na descrição, ó, ingresso da WEC por Rolex 6 horas de São Paulo e Salão do Automóvel do dia 22 ao dia 30. Bora se encontrar lá no AMB, bora tirar uma foto lá do lado desse Hypercar da Porsche. Então é isso, esse era o vídeo das notícias de hoje, vou trazer mais conteúdos aí, fazendo um apanhadão dessas notícias, e é isso. Então, já se inscreva se não for inscrito, dê um like aqui para ajudar a aceleração a esse vídeo chegar a mais pessoas. Então é isso, valeu, falou!